Boa noite, pessoal. Estamos chegando com mais um Emoção, Afeto e Comportamento nessa terça-feira tão quente, né? 11 de fevereiro de 2025, hoje mais cedo, às 19h32, que tem jornada esportiva a partir das 9 horas da noite. Eu vou te pedir, Ariel, quais são os telefones para os ouvintes que quiserem participar, que eu não tenho de cabeça ainda e não anotei aqui. Por favor, deixa os contatos para os ouvintes que quiserem participar do programa. Boa noite, Érico, os convidados do programa desta noite. Os ouvintes da Irapuru podem participar no WhatsApp 991629943, também no nosso torpedo SMS 991629923. Temos também os telefones 2104-1615, 2104-1616, o 3045-4022 e o 3045-5022, os telefones da Irapuru, para os ouvintes participarem do Emoção, Afeto e Comportamento desta terça-feira. Perfeito, obrigado, Ariel. O assunto de hoje, pessoal, é para a gente conhecer um pouco mais um trabalho de uma instituição que já existe na nossa cidade, que faz um trabalho silencioso, muito discreto, mas um trabalho muito importante, um trabalho precioso, que é a ACD. É a Associação Cristã de Deficientes Físicos de Passo Fundo. Estão conosco hoje o Luiz Otávio Gama, que é fisioterapeuta, é o diretor da instituição, e a Cláudia Dalpisol, também fisioterapeuta, que é gerente de serviços de saúde. Então, quero agradecer a vocês a disponibilidade de estarem conosco nessa noite, né? Começamos com as damas primeiro. Seja bem-vinda, Cláudia. Já tinhas participado há algum tempo atrás. Eu acho que tu tinhas conversado, tu tinhas acompanhado o Luiz Otávio, mas que tu participou também, deu uma palhinha, né? Primeiramente, então, boa noite, né, a todos os ouvintes. Sim, participei há um tempo atrás, dando algumas pinceladinhas aí na fala do Luiz Otávio. Perfeito. Então, Luiz Otávio, seja bem-vindo à rádio. Agradeço a tua disponibilidade de prontamente estar conosco aqui. Obrigado, Érico. Boa noite a todos os ouvintes. Obrigado, né, ao convite em nome da Irapuru também. Estamos aqui para ter essa conversa aí a respeito dos nossos trabalhos em conjunto lá da associação. O pessoal não tem ideia, né? Nós conversávamos aqui num aquecimento, né? A ACD hoje atende em média 4.200 pessoas por mês. São 45 profissionais de saúde atuando, fora o pessoal da gestão, vários programas de residência. Então, é uma instituição que foi crescendo, tomou um vulto, né, e tem uma importância fundamental para atender a saúde da nossa população. Quem sabe, assim, Cláudia e Luiz Otávio, começamos vocês nos contando um pouco da história da ACD, como é que começou essa instituição e como é que se deu esse desenvolvimento todo, que hoje é uma enorme instituição. Pois é, né? Nós temos uma história aí de aproximações de forças, né? Com o intuito de provocar esse movimento que o processo de trabalho se encarregou de que algumas pessoas acabassem se conhecendo, e aí hoje nós temos, né, o trabalho atual da ACD, mas ela foi fundada com uma finalidade, né, de um grupo de cadeirantes lá no ano de 1983, e em razão das grandes dificuldades da época, né, nenhuma política, nada para acesso das pessoas com deficiência, né, aos meios que eles necessitavam, né, porque a pessoa, quando se vê numa cadeira de roda, ela precisa de muitos outros tipos de apoios, né, e então a gente ficou só, né, se colocando nesta posição para imaginar, né, as várias barreiras que se enfrenta ao longo do dia, né, para se manter ativamente. Então, esse grupo achou que era por bem eles fundarem uma associação para se ajudarem mutuamente. Buscar ajuda para toda aquele pessoa que, na época, muito mais foco na pessoa com lesão medular ou algum tipo de paralisia que viesse a torná-la cadeirante, né? Porque até o primeiro grande impasse, dificuldade era a cadeira, por incrível que pareça, né? Fiquei cadeirante, não tenho condições, tenho
né? A limitação financeira, não existe nenhum programa de doação de cadeira, nada, então eles se uniram, inclusive, para tentar com todo qualquer era recurso. praticamente um grupo de autoajuda, assim. Era um grupo de autoajuda, era isso, né? E então as histórias que nós acompanhamos, que algumas pessoas que ainda convivem com a gente lá desde a fundação da ACD contam que juntavam até bicicleta velha para cortar as peças e tentar com aquela bicicleta velha... Fazendo artesanalmente, improvisando uma cadeira de banho e assim por diante, né? Os outros insumos necessários, né? Também tentando buscar junto aos órgãos, e assim eles vinham se mantendo. Ao longo dos anos, eles nunca tinham conseguido, inclusive, montar uma sede própria, então ficavam um pouco dependente do poder público, que a ACD teve alguns endereços na cidade de Passo Fundo, na Gare, no antigo quartel, né? E por fim acabou que o último endereço onde aconteceu uma concessão por parte da Mitra Diocesana, que é o prédio lá da Santa Marta, onde estamos hoje, na Avenida Domingos Gomes, número 12, no bairro Santa Marta, que concedeu um espaço dentro de um prédio que foi um antigo seminário, foi uma casa-lar, né? Até um posto de saúde na década de 70 da prefeitura teve lá, e existiu lá naquele prédio, e eles então ocupavam um espaço dentro ali para realizar as atividades, né? Então ali tinha atividades de convivência, conseguiram montar chegaram a montar um grupo de basquete em cadeira de rodas, foram evoluindo dentro desse cenário, né? Uma fábrica pequena de fraldas, né? Então faziam as próprias fraldas lá, conseguiram a máquina, vendiam para conseguir juntar recursos também, né? Tiveram alguns trabalhos algum momento, teve algum trabalho de 1 ano, 2, de algum programa do Correios. E assim eles iam fazendo atividade, conseguiram se organizar. Mas a gente sabe da extrema dificuldade que são essas tarefas, assim, que depende do voluntariado, né? E eles com muitos esforços tiveram altos e baixos, chegando em 2008, 2009, ali até quase extinção da associação. Olha só. Isso chegou a acontecer. Dissolução, né? Porque... é difícil manter a pessoa essa que está... estrutura funcionando. E a pessoa que está à frente, normalmente, às vezes, mais à frente, né, de levar o grupo, ele tem que se dedicar muito esforço, né, e eles tinham uma característica que eles se compunham por cadeirantes. Então, a única pessoa que não era cadeirante, pelo menos que a gente conheceu do grupo na época, assim, era 1 ou 2 pessoas que não eram cadeirantes, o motorista da Kombi que eles tinham, né, e do mais. Então, é um trabalho exaustivo. Era difícil, que é uma audiência com o prefeito, com o vereador, com o secretário da saúde, vai a Porto Alegre, uma reunião, tudo já era muito mais difícil para esse grupo de pessoas, né? Perfeito, é bem isso, né? Então, sim, eles acabaram até por falta de recursos, problemas operacionais lá dentro da associação, como muitas que a gente já viu se extinguir, e eles estavam num estágio já de não ter mais o presidente, que é uma associação que ela até hoje é composta agora, né? Nós temos o Conselho Administrativo, o Conselho Fiscal, né? A Assembleia Geral da ACD, que os associados são pessoas com deficiência, né? Que é quem toma as decisões grandes dentro da instituição, né? E lá atrás até esses grupos acabaram se separando, né? E foi neste contexto que a gente acabou se conhecendo, né? E por qual motivo? Porque eu fui professor da Universidade de Passo Fundo por 15 anos. Né? Então, eu posso dizer que o trabalho que a gente faz hoje dentro da ACD de saúde, ele nasceu dentro da UPF, dentro da Universidade de Passo Fundo. Essa atividade, né, que é o tratamentos em saúde. Daí depois nós vamos falar das várias áreas que a gente atua. Nasceu dentro da UPF como um projeto de extensão, e por lá nós ficamos alguns anos
trabalhando com essa atividade de extensão, e lá começou-se, dentro desse trabalho de extensão, se vincular a políticas do SUS, que começaram a surgir, então, também não existia políticas públicas de saúde nessa área. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele surgiu em 2008. 2008 a recém. E em 2012 a gente teve a primeira política nacional montada, né, onde ela teve uma estrutura e dentro do orçamento da União, né? Então é em 2012 que vem essa política nacional. O estado do Rio Grande do Sul, meritoriamente, desde 2003, começou a fazer muitas ações por conta própria, né, que é, por exemplo, esse projeto de extensão que a gente montou dentro da UPF, especificamente em 2005 já começamos a atender. Né? E então o Estado tomou essa iniciativa, colaborou muito pela criação do Plano Nacional, o governo federal se inspirou muito, né, na atividade aqui do governo do Estado, das coordenadorias, né? E a primeira coordenadoria de saúde a ser contemplada com um serviço já, assim, vamos dizer, com alguma característica estruturada, né, e precisa disso, precisa daquilo, né, começou então por deficiências, né, e aqui na UPF a gente então fez o primeiro programa de atendimento à pessoa com deficiência física, dentro desse projeto de extensão, que era uma atividade do Estado, aqui da Secretaria Estadual de Saúde. E a primeira coordenadoria a fazer essa ação foi a sexta, que é aqui de Passo Fundo, e buscou na UPF esse apoio, por lá ter os profissionais, por lá ter estrutura, e fizeram então o convênio. E nós trabalhamos lá. Com o passar dos anos, tem aquelas coincidências, né? Ao mesmo tempo que a ACD estava sendo extinta, a UPF também vinha tomando outros rumos, aonde ela passou a não ser mais filantrópica em todas, nas três grandes áreas, assistência, saúde e ensino, então tornou-se filantrópica somente em ensino e educação, que é o métier da universidade. E então, com isso, esses programas que traziam recursos, dinheiros federais para dentro da financiamento, eles não poderiam mais se vincular. Se criou essa barreira. A rubrica da fundação, né? Sim. Porque isso causaria problemas para a universidade. Então, é uma opção, é uma estratégia administrativa. Então, nós tivemos que ir lá também fechar o programa. Então, eu me vi naquele momento, em 2011 para 2012, com o programa, esse projeto de extensão se extinguindo, e a ACD também com a sua extinção no sentido da perda da filantropia, já não tinha mais um estatuto. Então, esses dois cenários acabaram se conhecendo através de algumas pessoas. Eu fui apresentado a eles, junto com o pessoal que já trabalhava comigo dentro da UPF, que foi se criando, né, uma estrutura. E a gente, então, resolveu juntar esse grupo todo, o grupo da saúde que vinha da UPF, com o grupo das pessoas que trabalharam por muito tempo dentro da ACD, tentando manter ela viva. E aí, então, a gente partiu para uma ACD Saúde. Vamos fazer tratamentos de saúde dentro da ACD, porque dessa maneira a gente pode... Tem acesso a esses recursos federais, estaduais, municipais, pode ter um financiamento oficial. Exatamente. Como a política cresceu, se instalou em 2012, então tudo convergiu no mesmo momento. E ali, então, nós começamos com a ACD no nosso primeiro projetinho, primeiro programa, né, ainda na pessoa com deficiência física, para atendimento de pessoas com deficiência física, pequeno, com pouco recurso, mas já vinculado, primeiramente no primeiro ano, totalmente financiado pelo governo do estado, e depois, no segundo ano, a gente conseguiu vincular o Ministério da Saúde, e aí fomos gairando, né, cada vez mais programas, então hoje a ACD é o maior centro de reabilitação da pessoa com deficiência do estado do Rio Grande do Sul. Do estado? Sim. Nem em Porto Alegre tem um serviço com essa envergadura? Com essa envergadura, não. Olha só! Com essa envergadura não tem, né, que ela engloba as 5 áreas da deficiência.
Hoje Quais seriam essas 5 áreas? Engloba o atendimento à pessoa com deficiência auditiva, a pessoa com deficiência visual, tudo em tratamento em saúde, né? A pessoa com deficiência intelectual, a pessoa com deficiência física e o portador de transtorno do autismo. Também trabalhos do espectro autista. Do espectro autista, hoje nós somos um centro macro regional de referência do estado do Rio Grande do Sul, né, em autismo. Mas qual é o nosso papel dentro do autismo? Depois a Cláudia vai explicar. Nós temos papéis diferentes em cada um desses programas. Intervenções diferentes, né? Então, com isso, né, a ACD tomou essa envergadura que ela tem hoje. É interessante, tu nos conta, foi toda uma construção que já vem de longa data e circunstâncias, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a mudança nas possibilidades de trabalho no PF, tudo isso foi convergindo e quem sabe juntou vocês, assim, a equipe com essa disponibilidade, com essa a criatividade e toda essa gana de vamos fazer o negócio funcionar. E aí o negócio começou a funcionar e eu acho que é motivo de muito orgulho para toda a comunidade e região, como vocês dizem, que é o maior serviço do Estado, ou o principal serviço do Estado, né? Exatamente, tanto em número de atendimentos, como área de abrangência, né? A ACD hoje abrange uma população muito grande, onde ela estende a sua ação, seus atendimentos. É o centro de referência desses municípios. É um centro de referência na média complexidade. Dentro do SUS, nós estamos posicionados entre a baixa complexidade, que são as unidades básicas de saúde, as UPA, né? E o hospital, nós estamos no meio. Nós somos um centro de referência de média complexidade, onde a pessoa que precisa de um tratamento de saúde, ela migra tanto do hospital, quando ela tem a sua alta hospitalar, mas precisa de um acompanhamento meio que, vamos dizer, ainda imediato, pós-alta. Sim. Como também já numa fase mais crônica, onde ela tem um acompanhamento na UBS, na unidade de saúde do seu município, e por qualquer momento que ela tem um agravo, ela se recorre à ACD também, se o modelo de tratamento se encaixa na média complexidade. E o importante, né? Tudo isso é um serviço público custeado principalmente por verbas do SUS. Ele é um plano de saúde SUS, exatamente. Nós hoje, nossos recursos, eles são 98,5% dependentes do SUS. Né? Então a ACD, ela basicamente é SUS, ela não é 60%, vamos dizer assim, né? Porque o SUS, a prerrogativa para você conveniar, você tem que fazer 60% das suas atividades. Pelo menos. Pelo menos 60%, ou seja, 60% da sua estrutura tem que estar disponível ao SUS. Né? E os outros 40%, então a instituição, se ela for filantrópica, ela pode fazer outras atividades. Então nós hoje somos quase 100% SUS, né? E que importante isso, vamos dizer, tanto se fala do SUS, tanto se queixa do SUS, mas tem determinados segmentos que funcionam muito bem, quem sabe em função de gestão, em função de uma série de aspectos, isso funciona muito bem, porque vocês têm um serviço de excelência, como a gente poderia dizer, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, tem centros de excelência e que funcionam totalmente com financiamento público, né? Exatamente. Por ser um serviço que atende o SUS, é claro que ele não consegue ainda, nos dias atuais, fugir da questão de sempre ter uma certa fila de espera para todos os atendimentos, né? Por quê? Porque é muita população para pouco serviço, né? Mas aquele serviço que ali é empregado, ele é feito de uma maneira, né, muito extensa, né, que consegue dar uma boa velocidade e a gente acompanha as nossas filas de espera e estão sempre lutando para que elas sejam o menor possível. Sim, mas se vocês têm 4.200 atendimentos por mês, é muita gente que é atendida. É bastante. Então, assim, tem essa rotatividade, eu acho que tem essa disponibilidade de vagas. Vamos escutar um pouco a Cláudia, assim,
interessante, o Luiz Otávio falava da questão dessas 5 áreas da deficiência, né? Auditiva, visual, intelectual, física e autismo. Então, vocês têm um vasto leque de intervenções. Dá uma ideia, o que vocês fazem? Além disso, assim, vamos dizer, fisioterapia, que outras intervenções estão disponíveis lá para os usuários, Cláudia? Então, nós contamos com uma equipe multiprofissional de saúde, com todas as áreas, inclusive com atendimento médico. E além da parte da reabilitação, nós fazemos também a dispensação de OPMs, que são órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção. Na reabilitação auditiva, nós concedemos, então, o aparelho de amplificação sonora individual, né? Que é o aparelho auditivo para cada paciente que tem necessidade, que tem uma perda auditiva. Na reabilitação física, nós concedemos órteses, próteses, cadeiras de rodas, cadeiras de banho, colchão piramidal, cadeira de rodas motorizada. Enfim, o paciente é avaliado, né? Nós temos uma tabela de equipamentos, ela se chama tabela SIGTAP, são diversos equipamentos que tem disponíveis nessa tabela e todos eles nós fazemos a concessão conforme a indicação e aquilo que o paciente necessita. Na reabilitação visual também, para os pacientes que têm baixa visão, nós disponibilizamos lupas, óculos de grau, dispositivos para o paciente poder assistir televisão, bengalas. Nós também fazemos o treino de todos esses dispositivos, né, que são disponibilizados para os pacientes. E na reabilitação intelectual, a gente tem um diferencial, que são para aqueles pacientes que chegam, às vezes, sem diagnóstico, né? Que muitas vezes o professor visualiza lá na escola que essa criança tem um atraso no desenvolvimento ou é um pouquinho agitada. A gente acaba fazendo um processo de avaliação neuropsicológica, que quem realiza é uma neuropsicóloga, e, em conjunto com a médica neurologista, a gente fecha o diagnóstico desses pacientes. Olha só, é um leque muito grande de procedimentos. Uma dúvida, assim, próteses são aqueles, vamos dizer, equipamentos que se introduz no corpo, tipo prótese de quadril. E as órteses seriam o quê? Qual é a diferença? Prótese, elas não são próteses cirúrgicas, né? Elas são próteses para pacientes que têm amputação. Por exemplo, um paciente que teve uma amputação entre o quadril e o joelho, ou entre o joelho e o tornozelo. Ele recebe uma prótese para substituir aquele membro que ele perdeu. O braço, isso. Certo. E uma órtese é para posicionamento do membro. Às vezes um paciente, por exemplo, que teve um AVC, acaba ficando com uma musculatura um pouquinho mais fraca, tendo compensações. Então, a órtese ajuda no posicionamento desse paciente para que esse membro não entre em deformidade. Ou, muitas vezes, auxilie também durante a marcha, por exemplo. Então, a órtese seria, por exemplo, um andador, uma muleta, uma bengala? Não é isso? Não, isso é um dispositivo auxiliar de locomoção. Uma órtese é um dispositivo feito em polipropileno, né? Ele é feito de acordo com o membro do paciente, por exemplo. Ah, sim, vamos dizer, a pessoa tem um encurtamento, ficou com encurtamento de perna, seria isso, assim? Isso, aí posiciona o pé na posição de 90 graus, a posição... anatômica, né? Sim. Ah, sim, para fixar o membro, tá. Isso. Na verdade, as próteses seriam as próteses de membro inferior e as próteses de membro superior, né? Mas o universo das órteses é tão amplo que são mais de 90 itens que a ACD fabrica. Vocês fabricam? Nós fabricamos, porque nós temos a oficina ortopédica. Então, a ACD, ela mesma fabrica os equipamentos que ela dispensa quando se trata órtese e prótese. Pois é, vendo no site de vocês, tu tens mestrado em bioengenharia. Eu fiquei curioso, o que é isso, Luiz Otávio, bioengenharia? A bioengenharia, né, então, é uma área de estudo, né, que trata da interação dos agentes físicos com os sistemas biológicos. Então, dentro da bioengenharia se trabalha muita coisa. Né? Você pode estudar desde a eletrônica usada no corpo, desde a mecânica utilizada no corpo ou a química, né, de biomateriais e assim por diante. Eu escolhi uma área dentro da bioengenharia, né, e fiz o meu mestrado, né? Então a bioengenharia, desde lá, né, até meio que sem
saber muito, né? Porque a gente não sabe muito bem para onde que a vida nos leva, às vezes, né? Sem saber muito, lá atrás eu já estava canalizando o estudo para o que eu faço hoje, né? Que a gente trabalha exatamente com isso, né? Vamos dizer, também com isso, que é pegar a parte, esses equipamentos são mecânicos, tem muita física envolvida, muita matemática envolvida ali para interagir com o corpo humano, né? Então, são várias áreas da bioengenharia e para isso, então, dentro do mestrado de bioengenharia se estuda tanto as disciplinas de engenharia, aí pode ser engenharia de materiais, né? Muita engenharia de materiais, pode ser, a gente acaba estudando lá uma parte da engenharia química, acaba estudando uma parte da engenharia elétrica e daí muitas disciplinas da fisiologia e tudo mais para unir elas. Vocês têm uma fábrica, então, de próteses e órteses? Sim. E fabricam, certo, 90 e poucos itens diferentes? 90 e poucos itens, 92 itens mais especificamente que são diferentes, porque, por exemplo, tem tala de mão, tala de pé, equipamento para joelho, equipamento para o quadril, e dentro de cada um desses ainda tem muitas variações, né, das particularidades de cada equipamento. Existe até, por exemplo, a fabricação, né, dentro de órteses, para tu ver o nível da complexidade das órteses que elas já estão, coletes, fabricação, a pessoa tem uma escoliose, uma deformidade, sim. Então tem várias gamas de coletes, pós-cirúrgico, sofreu um trauma e não ficou, precisa de um colete para que a cirurgia do médico, né, que a cirurgia que tem sido feita, ela tem uma boa cicatrização, então precisa ficar imobilizada, se faz um colete. Então são muitas variações, né? Então existe órtese até para a cabeça, né? Por exemplo, uma criança que teve um parto forçado, ela pode ter um afundamento facial, né? De um dos lados da face, e depois a gente fabrica órteses que vão comprimindo o crânio e trazendo essa parte que foi afundada de volta para o lugar para que a criança em 6 meses, 1 ano, retome a sua face como deveria ser, né? A maioria desses atendimentos, onde eu fiquei pensando, tem pessoas que nascem com uma deficiência, né? Agora, os outros são em função de politraumatismos, acidentes, motociclistas. Quem são esse público que vocês, em geral, atendem, assim? Quando a gente iniciou os trabalhos, assim, eu trabalho com isso, né, em programas mais isolados aqui no estado do Rio Grande do Sul desde o ano 2000, né? 25 anos já. 25 anos já. De caminhada. E lá, quando a gente iniciou esses trabalhos, que fazia alguma atividade vinculada a alguma tentativa do governo, assim, mas não era coisas pontuais, não era uma política referendada, vamos dizer assim, né? Era algo pontual. A gente tentava já catalogar, né, as patologias e tudo mais, e a diabetes era disparadamente, né? Amputação. A patologia que mais acometia a deficiência, né? Depois vinham as congênitas, vinham outras deficiências, as paralisias e tudo mais. Mas hoje tem um número, né? A diabetes ainda está na frente, mas ela anda lado a lado com os traumas, né? Porque é muito, muito trauma hoje em dia, em função de tudo, né? Tanto da parte de automóveis, veículos, motos, mas também muito laboral, né? Muito trauma que acontece. Acidente de trabalho. Acidente de trabalho, muito acidente de trabalho. Então, os traumas hoje, eles estão andando lado a lado para nós, lá no nosso público, ao problema do diabetes, por exemplo. Olha só, não tinha pensado nisso. Temos pergunta de ouvinte? Tem participação. Favor. Tem a participação da nossa ouvinte. Não tem o nome aqui, mas o final do telefone é o 4993. Está participando com a gente no WhatsApp. Boa noite, eu tive um AVC e fui atendida na AACD, com fisioterapia e psicologia. Saí de lá super bem. Atendimento e profissionais capacitados. Olha, participação aqui da nossa ouvinte, não tem o nome, mas o final do telefone é o 4993. É um reconhecimento e é um elogio o trabalho dessa equipe toda, que essa turma aqui, o Luiz Otávio e a Cláudia coordenam, né? É um time grande, hein? Vocês têm uma turma grande, responsabilidade. Quantas áreas vocês atuam? Fábrica,
de órtese, de prótese, atendimento, avaliação. E antes ali do bloco comercial, nós tivemos uma mensagem elogiando o atendimento e também os profissionais da ACD, e não tinha o nome da ouvinte, né, que estava participando com a gente, mas ela mandou, meu nome é Rosângela Loss. Então quem estava elogiando a equipe é a Rosângela Loss, ouvinte da Rádio Irapuru, está nos acompanhando neste momento. Que legal. Para quem está chegando agora, o assunto de hoje, estamos conversando sobre a ACD Passo Fundo, que é a Associação Cristã de Deficientes Físicos, né? Estão conosco aqui no estúdio a Cláudia Dalpisol, que é fisioterapeuta e gerente dos serviços de saúde, e o Luiz Otávio Gama, que é o diretor da instituição, e quanto mais eles falam, mais impressionado eu fico com a grandeza dessa instituição, o número de serviços que vocês prestam. Tu nos dizia agora, Cláudia, no intervalo, quantas vagas novas são abertas para cada prestação de serviço? Por favor, assim, para os ouvintes. Então, todos os meses, nós recebemos pacientes novos em todas as áreas. São 60 pacientes novos na reabilitação física, 60 na reabilitação visual, 40 na reabilitação auditiva e 25 na intelectual. Então, esses são os pacientes que entram novos no serviço, né? Que estão indo lá pela primeira vez. Além disso, nós recebemos quando os pacientes se vinculam no serviço uma vez, eles estão vinculados para sempre. Então, nós temos vagas de reavaliação desses pacientes que já passaram em determinado momento pelo serviço. Você já deve ter milhares de atendimentos, não sei se tem um fichário assim, quantos atenderam até hoje, porque tu disseste assim, o serviço foi estruturado dessa forma, né? A partir de 12, 13, foi mais ou menos isso, Luiz Otávio? Isso. Que tomou esse vulto, assim, de uma instituição grande. Na verdade, no ano passado, eu tenho uma média de 45.600 atendimentos no ano. No ano, 45 mil atendimentos. E para fazer funcionar toda essa logística, porque tu diz assim, então é mais ou menos uns 200 pacientes novos por ano. Eu fiz esse cálculo por cima, assim, por semana. 185 mês. Por mês. Como é que vocês fazem para acolher tanta gente? Primeiramente, esses pacientes novos, a gente recebe eles numa triagem, né? Onde uma equipe multiprofissional faz perguntas e conhece um pouquinho do caso clínico de cada paciente. Mas não é o Érico que vai bater na porta da CD. Isso vem de encaminhamento da prefeitura, da unidade básica de saúde. Qual é a porta de entrada na ACD, por favor? É um pouquinho complexo porque cada área tem uma forma de encaminhamento, né? Certo. Então, assim, na reabilitação auditiva, para o paciente ingressar na ACD, ele já tem que ter realizado uma consulta com o otorrino na rede lá do município, né? E ter o diagnóstico de perda auditiva. Então, ele já tem que ter realizado uma audiometria e ter o diagnóstico de perda auditiva, ele vai ser encaminhado para CD para reabilitação ou para receber um aparelho auditivo, né? Na reabilitação física, qualquer profissional da área da saúde pode realizar o encaminhamento tanto para reabilitação quanto para receber equipamentos, cadeira de rodas, cadeira de banho, órteses, próteses. Na reabilitação intelectual, pode ser qualquer profissional da saúde ou qualquer profissional da educação, porque muitas vezes quem visualiza é o professor, né? Então, pode ir lá fazer um encaminhamento, escrever no encaminhamento que está visualizando, né? Deixa eu entender, assim, reabilitação intelectual, seriam, assim, aquelas pessoas com, vamos dizer, um déficit intelectual, isso englobaria quais patologias, Cláudia? Deficiência intelectual, autismo... TDAH, não? TDAH não acaba não sendo um perfil para reabilitação, mas chegam muitos pacientes no serviço que têm TDAH, TOD... Vocês acabam fazendo avaliação e aí é um outro encaminhamento. Isso. Perfeito, tá, e essa porta de entrada, é como tu dizia, cada área tem um determinado protocolo. E aí na reabilitação visual, o paciente também tem que ter passado pelo oftalmo na rede e ter um diagnóstico de baixa visão. Então esse é o perfil de atendimento que vai ser encaminhado para o centro de reabilitação. Esses encaminhamentos, eles levam até a Secretaria de Saúde do seu município. Aqui em Passo Fundo é no CAPNE, é ali na Rua Uruguai, bem ao lado do Clube Juvenil. E aí eles vão entrar em um sistema de regulação, que nós não temos acesso. Nós vamos receber uma agenda na semana com nomes de pacientes e os pacientes precisam ir até a ACD no momento da triagem
para estar regulados no serviço. Se eles não comparecerem, eles vão ter que fazer todo esse encaminhamento Perdem a novamente. vaga. Isso. Então, sim, é como o SAMU e outros tantos serviços assim. E o SAMU, né, que tem um centro de regulação que faz o encaminhamento. Vocês acabam não tendo essa autonomia. Não, eu vou atender o Ariel, não atendo o Érico. Não, isso já vem organizado, essa agenda, sim. E vocês, a função é ter essa disponibilidade para atender essa turma toda. Isso, e aí a gente recebe então esses pacientes nesse momento da triagem. Nós temos triagem de todas as áreas e temos uma equipe multiprofissional capacitada para receber esses pacientes. Conhecer um pouquinho do caso clínico deles, se eles já realizam reabilitação em algum lugar, a questão do diagnóstico, como que eles realizam as atividades de vida diária, né? E aí dentro disso é feito os encaminhamentos para a reabilitação, de acordo com aquilo que o paciente necessita. Físio, fono, TO, psico, Nutri. Pois é, como essa ouvinte que fazia esse elogio, esse agradecimento para o trabalho de vocês lá, eu acho que a maioria dos usuários não utiliza só um serviço, às vezes precisa de vários profissionais, né? Isso, porque aí quando o paciente ingressa na reabilitação, é traçado um plano terapêutico singular, né? Que ele é individualizado para aquele paciente de acordo com as demandas e aquilo que ele necessita. Então a equipe atende esse paciente como um todo, dentro de todas as áreas que ele necessita, traça metas a curto e médio prazo. Quando o paciente alcança essas metas, ele recebe alta e quem deve dar continuidade a esse tratamento é o município, né? Então, ele permanece um tempo recebendo esse atendimento especializado, alcança essas metas e depois o município dá continuidade aos atendimentos. E, em média, quanto tempo esses tratamentos, essas intervenções? Vocês têm esse número, assim? O Luiz Otávio falava, lá no Sara Kubitschek, nós conversávamos aqui em torno das pessoas, o tratamento é até 45 dias. Que média as pessoas ficam... Os pacientes que têm metas curtas, em torno de 3 meses, 6 meses... isso aí é um tratamento curto. Isso. Então, muitas vezes, eles precisam de um pouquinho a mais, um plus ali no processo de reabilitação, acabam ficando 9 meses, 1 ano. As crianças com até 3 anos e 11 meses acabam, quando recebem alta do serviço, retornam para a fila de espera, né? Por estar aí na maior janela de desenvolvimento neuropsicomotor. Retorno para fazer uma reavaliação, ver se é necessário dar continuidade às intervenções. Vamos ver, vocês me diziam também dos programas de residência, né? Os programas de residência são os profissionais da área da saúde que desejam fazer especialização. Que programas são esses que a ACD dispõe hoje? Nós temos uma residência médica em conjunto com o Hospital São Vicente, que é em Otorrino. Nós temos 2 residências multiprofissionais, que é em conjunto com o Hospital de Clínicas, que é em urgência, emergência e intensivismo, e outra em neurologia. Olha só, mas tu tinhas me comentado antes de nutrição, farmácia... Isso, na verdade, nesse momento está ocorrendo, então, o processo seletivo, né? Para o pessoal que deseja ingressar na residência multiprofissional. Então, ele está aberto lá no site do Hospital de Clínicas, na parte dos editais, e tem vagas remanescentes, então, para fonoaudiólogos, nutricionista, assistente social e farmacêuticos. Então, quem tiver interesse pode ingressar acessar esse edital, né, se inscrever e participar do processo seletivo. Os 3 programas são multiprofissionais, só que cada um tem seu enfoque. Sim, sim. A neurologia, mais voltada para a neurologia. A urgência e emergência, mais voltado para a urgência e emergência, como o próprio nome dizia assim. Então, mas os 3 programas, eles são multiprofissionais. E são programas que recebem bolsa do Ministério da Saúde, como... Exatamente. Né, o residente, ele recebe a bolsa do Ministério da Saúde, né, por 24 meses, que dura o programa, né? Então, ele é amparado, então... através dessa bolsa, que ela é igualitária, né, para todo o Brasil. E é uma oportunidade, assim, importante de formar novos profissionais, né? Por mais que o número de faculdades venha aumentando, mas que as pessoas possam estar capacitadas e treinadas em prestar esse tipo de atendimento, até para que possam, voltando para os seus municípios, ou quem sabe, criarem outros centros como esse de vocês.
Porque imagina, né, esses esforços dos programas governamentais são baseados muito nos números do IBGE, né, onde nós temos aí 27 milhões de brasileiros que têm algum tipo de deficiência. Mas isso aí dá mais de 10% da população. Exatamente. Então, assim, claro que tem algumas deficiências que elas não causam tanta limitação, mas elas são caracterização, né, especificada como deficiência. Né? O que seria deficiência hoje? Eu tô complicando, mas para entender, você pergunta de leigo. Por exemplo, pode ser uma deficiência visual, auditiva, intelectual. O que é considerado, assim, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência? O que é considerado, assim, a grosso modo? Quando você tem alguma perda, né, dentro do teu aparelho físico, né, que é a perda de alguma função, né, que pode ser desde a sensorial, né, do corpo, que provoque alguma não incapacidade, mas uma limitação, uma restrição ou um prejuízo. Uma restrição ou um prejuízo. Né, então, uma deficiência, às vezes, por exemplo, citar um exemplo de uma deficiência que ela causa um prejuízo, mas a pessoa pode ter uma vida muito normal. A pessoa não tem um rim. Aparentemente, tu olha para essa pessoa, ela não tem nada, mas ela pode acessar o Estatuto da Pessoa com Deficiência porque ela é uma pessoa deficiente. Ela não tem um órgão, mas é interno, né? Então, e de alguma forma, ela tem lá suas particularidades, tem que ter seus cuidados e tudo mais, né? Então, até, né, as deficiências mais limitantes, né, na funcionalidade do aparelho locomotor. Existe um código, né, que se chama CIF, que é um código que codifica todas as deficiências. Assim como tem o CID. Pois eu fiz uma analogia com o CID. Assim. Existe o CIF, né? Que através dessa codificação você consegue colocar ali, né, todas as deficiências existentes, né, para um CIF para cada tipo de patologia, lesão, né, e assim por diante. E o que vocês falavam antes, assim, prótese, órtese, cadeira de roda, assentos para tomar banho, e isso, assim, são emprestados, são doados, conforme a faixa de renda, são vendidos dos subsidiados? Como é que funciona na prática isso? Na prática é assim, né, o SUS, ele é universal, né, dentro da Constituição. Dentro da Constituição brasileira. Sim. Né? Então, todo cidadão brasileiro tem direito. À saúde, sim. À saúde, então, independente da faixa de renda, né, todo brasileiro tem direito. Então, qualquer pessoa, né, todos os cidadãos brasileiros, ou no caso aqui da nossa área de abrangência, no Rio Grande do Sul, podem acessar os seus direitos através do plano. Né? E dentro do programa da saúde da pessoa com deficiência, programa do Ministério da Saúde, eles catalogam tudo que o SUS pode dar e quanto que o SUS, e até tem todos os códigos, né? Por exemplo, se você for para a área hospitalar, o SUS vai ter tudo que o paciente, todos os insumos que o paciente gasta dentro de um hospital são codificados. Sim. Né? Tem a tabela SUS, que a gente chama, né? Então, todos os insumos que o paciente gasta dentro da CD são codificados. A gente faz o relatório disso. Como são pacotes, como assim. Como se fosse pacote. Exato. Faz o relatório disso. Então, dentro da nossa tabela ali, que a Cláudia falou antes, que é a SIGTAP, né? Que é a tabela universal do SUS, tem tudo que o SUS... Nós estamos lá com essas questões das órteses e próteses dentro da SIGTAP, né? Lá tem o código, e daí nós somos os profissionais credenciados pelo governo para visualizar isso e autorizar que o paciente, então, tenha acesso ao meio que ele precisa. Por exemplo, se for uma cadeira de roda, o profissional vai avaliar o paciente, vai dizer, não, tu precisa mesmo de uma cadeira de rodas, e inclusive daí vem as particularidades de cada instituição, é o quanto que ela se empenha em disponibilizar o melhor recurso possível, o melhor equipamento, o meio possível dentro do recurso que o SUS paga. Porque tudo isso tem um custo alto, imagino eu, né? Prótese, órtese, são materiais ou modernos, materiais leves, assim,
enfim, então, e mesmo a produção que vocês fazem... Hoje, para fazer, os números são todos públicos, né? Porque todos os contratos SUS de qualquer instituição, ela é público, né? Se for entrar no portal... Da transparência do governo, vai estar lá os contratos tanto da CD quanto dos hospitais, então a gente sabe quanto cada centavo que cada instituição recebe do SUS. Hoje, para fazer essa ação, vamos dizer assim, a CD gasta 13 milhões de reais por ano. Esse é o número, assim, que... Em média, que o SUS aporta dentro da instituição por ano. Dá para fazer bastante coisa. Claro valor. Que é mensal, né? Sim. É tabelado, esse dinheiro ele vem conforme produção, não vem antes, ele vem depois. Produziu, recebe, não produziu, não recebe, né? Quais são os próximos desafios de vocês na CD? Quais são os próximos passos? Cláudia e Luiz Otávio. Nós temos, acho que vários, né? Nós conseguimos, né, com essa maravilhosa equipe que a CD tem, uma excelente gestão. Nosso presidente hoje é o Everaldo Santos da Rosa, né? Então, ele sempre muito ativo, muito presente dentro da instituição. Junto com o seu conselho, com os demais conselhos, né, nós conseguimos, trabalhando assim de forma muito coesa e muito tranquila, sabe, onde a gente nunca teve problemas de disputas, divergências, todo mundo com foco naquilo que é a filosofia da instituição, para que ela existe, foi fundada, né? Nós avançamos muito rápido nesses 10 anos, 12 anos aí no trabalho da saúde, desde que eu contei lá a história que a gente se uniu. Fomos nos estruturando de trabalho em saúde, que era, né, que não tinha, e a gente começou do zero dentro da instituição. E hoje os nossos olhares, né, se lançam para aquilo que a gente ainda não consegue fazer, vamos dizer assim, né? Por exemplo, né, quando a gente iniciou a instituição, lá a gente já plantou uma sementinha que se tratava da seguinte questão: os pacientes cadeirantes, eles desenvolvem muitas escaras. Sim, pela imobilidade, pela restrição. Pela restrição. E então aquilo já saltou muito aos nossos olhos, assim, bom, nós vamos tratar uma pessoa em reabilitação, que é tentar melhorar a sua função, toda a sua função fisiológica, muscular, né, e demais questões que a equipe multi trabalha, mas aquela pessoa está com aquela situação ali que né, prejudica ela demais, né? Então imagina, tu vai para uma sessão de reabilitação, mas você está totalmente debilitado, né? Muitas dores, com mais restrição ainda em função das lesões na pele. Exatamente, né? Então você tem seria uma coisa quase antagônica para nós, né? Resolve um problema e se cria um outro. Nós estamos tratando um problema, mas não estamos olhando para outro. E é um problema, esse cara e essas lesões, elas são um problema hoje na saúde da população, muito grave, né? Então lá a gente plantou a semente de tentar tratar isso. De que forma? Usando todo o tipo de... No início nós mesmos subsidiamos, né? Usando recursos que sobram ali da instituição. A instituição tem que, né, tentando juntar um pouco de recurso, e nós subsidiamos o nosso ambulatório até onde a gente conseguiu, né? Utilizando as coberturas que tem no mercado, que vão dizer assim, e nós então compramos elas, antes comprávamos elas, né, com os nossos recursos, porque eles não estão dentro da tabela SUS, não tem tabela SUS para isso, né? Até tem, mas é procurativo mais simples, né, que é a unidade de saúde. Então, ele tem até um teto ali para que o profissional que está atendendo no plano do SUS consegue alcançar com o que o agente lá, né, que consegue comprar e entregar na unidade básica, certo, por exemplo, certo, né? E não, nós conseguíamos comprar coisas, vamos dizer, mais sofisticadas um pouco, e começamos a olhar o que existia no mercado nacional que efetivamente funcionava, né? E como que nós poderíamos ter isso? Só que são tecnologias caras, muito caras, né? E a gente foi evoluindo nisso, conseguindo até em muitos momentos
produzir um pouco de tecnologia em parceria e própria dentro da instituição. Fomos evoluindo com muitos protocolos, né, onde o médico, o Olha enfermeiro... só, também, aí tu já está me falando de pesquisa, de desenvolvimento de novos produtos. Exatamente. Olha Então, só. a equipe se dedicou muito, né? Então, todo mundo era importante em falar sua observação em torno da questão do tratamento que estava sendo proposto, né? Tivemos médicos dedicados, e hoje os médicos que trabalham ali são dedicados, a equipe de enfermeiros, de técnicos, os demais profissionais que estão envolvidos com essa modalidade dentro da CD. E o ano de 2022, né, 2022 para 23 praticamente, nós propomos para o estado do Rio Grande do Sul, né, se eles não estavam interessados, então, em criar o primeiro ambulatório de feridas complexas. Então, Olha nós trabalhamos só. com as feridas de grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4, então, qualquer ferida, né, do SUS. Evoluímos, em parceria com os profissionais da ACD, foi escrita uma política, e hoje ela está instalada dentro do SUS do Rio Grande do Sul. Olha só, Né? vocês conseguiram implementar através de toda uma pesquisa e um desenvolvimento local. Exatamente. Então, Que a gente fez esse beleza. desenvolvimento, foram basicamente quase 10 anos de estudo em torno disso, né? E a evolução trouxe que hoje a gente tem, então, um ambulatório de tratamento de feridas complexas dentro da CD, financiado pelo Estado como regulação do SUS, né? Então, é um trabalho do SUS, do Estado do Rio Grande do Sul, né? Com todas as tecnologias disponíveis no mercado brasileiro. Todas. Eu fiquei curioso, assim, tu dizias assim, a unidade básica de saúde faz o curativo mais simples. O que vocês desenvolveram? O que seria o mais indicado, assim, de moderno? Existe a terapia por pressão negativa, Pressão negativa. né? Existe aí através do Conselho de Enfermagem a gente consegue lá usar a ozonioterapia, Ah, sim. né? Então, Uma através câmara hiperbárica. Não, é ozonioterapia. ozonioterapia. Hiperbárica é outra coisa. A câmara tá. hiperbárica a gente está avaliando a colocação ou não dela. Ela tem uma casuística muito baixa Certo. em comparado com a pressão negativa, que é muito mais eficiente. Porém, existe alguns pacientes eles têm uma indicação específica para a hiperbárica, para ser usado como coadjuvante do tratamento. Então, a gente está avaliando a colocação da câmara hiperbárica, é um dispositivo caro, mas a gente já está avaliando. Então, são questões, né? Hoje a gente tem o ambulatório e a gente fica pensando no próximo passo, né? Por exemplo, a gente quer evoluir mais no diagnóstico, no diagnóstico por imagem, quer evoluir mais nos exames, né? Então, a gente já tem, através desse convênio do SUS que a gente implantou lá, o governo disponibiliza a ressonância, disponibiliza a tomografia, a ultrassonografia, o exame de sangue. São 29 exames que a gente tem autonomia para fazer no paciente, utilizando a rede, conveniar, aí, né, daí é da ACD que tem que buscar isso, né? Mas a gente quer também começar a trazer isso para dentro da instituição. Então, com o tempo, a gente pretende ter o nosso centro de diagnóstico ali, com nossos equipamentos, para uma evolução mais avançada nessa questão, e é claro, daí já estende para todos os demais pacientes, né? Mas que turma inquieta, hein, Cláudia? Uma turma inquieta, estão sempre inventando, criando, desenvolvendo, que beleza tudo isso. E a felicidade, a gente pode dizer assim, que é o resultado que a gente tem tido. Hoje nós estamos com 170 pacientes mês dentro do ambulatório de feridas. Ele é referência para 147 municípios, na macronorte do Rio Grande do Sul. Seriam 40 vagas novas mês. Hoje nós estamos conseguindo preencher 25 pacientes novos mês. E temos 15 vagas em aberto ainda, mês, então precisamos chegar lá, né? Então, aqui através da rádio, a gente precisa divulgar que nós temos ainda 15 vagas por mês disponíveis para ingresso no tratamento de feridas. De novo, tem que ter um caminhamento específico, via rede de saúde.
via rede de saúde, é o mesmo caminho que a Cláudia falou, lá na cidade do paciente ou aqui em Passo Fundo, algum profissional de saúde detecta a necessidade, encaminha via unidade básica, né? E assim por E a maioria desses usuários que vêm de fora vem através de condução da prefeitura. Então o município ele tem a obrigação do transporte. Sim. Né? Então isso está dentro das prerrogativas, né, de todo da universalidade, né? Então o município tem essa obrigação do transporte e na nossa região, com suas particularidades, pequenas particularidades, a gente pode dizer que funciona bem. Funciona bem, né? Então a gente e o que a gente desenvolveu? Pode seguir. A gente desenvolveu a capacidade dentro dos nossos protocolos, de atender à distância. Por exemplo, então o paciente, por exemplo, como é que uma pessoa que mora a 150 quilômetros vai ter efetividade do tratamento? Né? Então os nossos protocolos são pensados dessa maneira, que quando ele volta para sua residência, né, o que está sendo colocado nele continue agindo por 7 dias, por 8 dias, 5 dias, até que ele possa fazer o retorno para troca. Então aí que entram as tecnologias. Até, por exemplo, na parte da terapia negativa, ele vai com a máquina para casa. Daí é feito o monitoramento, nós temos o plantão, 7 dias por semana, nós temos os profissionais de plantão que ficam à disposição do paciente para qualquer intercorrência. O que é pressão negativa? Me vem à cabeça as ventosas, como se fosse algo tipo ventosa. É mais ou menos isso. Por exemplo, para você ter uma ideia, a câmara hiperbárica, ela é uma pressão positiva, ela empurra o oxigênio através da pele. Sim. E a pressão negativa, ela tira todo o ar. Faz a sucção. Faz a sucção e no momento que ela faz a sucção, ela deixa um meio estéril, anaeróbico, né? Então, os agentes que estão ali acabam morrendo por não ter condição de se manterem vivos por esse vácuo. Ao mesmo tempo que esse vácuo ajuda nessa parcial esterilização, né? O que acontece? O problema de uma ferida, um grande problema de uma ferida é a barreira que se instala entre o organismo tentando se defender e o agente nocivo ali tentando produzir a inflamação e a infecção. Então tem uma barreira ali. E o sangue e os vasos sanguíneos não conseguem, às vezes, ultrapassar essa barreira e ela se torna crônica. Né? Então, com a pressão negativa, a sucção faz com que sangue... Melhora a circulação. Melhora a circulação. O sangue então é sugado para aquela região e já começa a entrar vaso capilar e aí a coisa... É quase como botar calor local em coisas mais simples, faz uma certa vasodilatação. Porque os resultados da terapia negativa, eles acontecem normalmente em 15 dias você já tem o resultado quase máximo esperado. Né? Então, às vezes, pode ir para 3 semanas, 4 semanas de manutenção, mas as primeiras 2 semanas já são cruciais, que você já vê a efetividade do resultado. Tu dissesse milagre, mas isso é tecnologia, não é milagre. Deve ser muito trabalhoso construir uma instituição tão grande assim, que atenda tanta gente, mas eu acho que quando vocês põem a cabeça no travesseiro de noite e vê toda essa engrenagem funcionando bem e atendendo tanta gente, eu acho que deve ser muito gratificante, né? Olhar para trás e ver isso que vem sendo construído ao longo de 12, 13 anos, né? É incrível esse trabalho ali, né? A posição desse trabalho no campo social, que quando a gente vê aquela, né? O médico salvou a vida do paciente, teve todo ali aquele processo todo, às vezes, né? Vamos dizer assim, falando de um trauma, por exemplo. E depois do pós isso, né? A pessoa poder ter um lugar aonde ela chega e ela começa então a vencer outras etapas, né? Venci a morte, agora eu vou vencer o quanto que eu posso me recuperar. Aí eu consegui, né, sair às vezes da maca, da cama para a cadeira, e quando vê saiu da cadeira para o andador, quando vê saiu do andador para uma muleta, e às vezes quando a gente vê saiu de uma muleta para uma órtese, alguma coisa, e muitos acontece isso, ou às vezes alguém venceu suas pequenas outras questões, né, conseguiu vencer muitas outras questões, que entram aí, permeiam desde o campo emocional, psicológico, né, e às vezes o retorno à vida laborativa,
são muitas questões que a gente vivencia no nosso dia a dia ali, né? A melhora do seu quadro clínico, melhorar a condição física para até viver melhor com a deficiência, né? Então, tudo isso que a equipe de profissionais estudou e se dedica para isso, a equipe de gestão da ACD está ali pensando não só no seu trabalho no computador, mas sabendo que cada número daqueles ali que a gente coleta e coloca é importante para que a máquina toda funcione bem, né? E a gente consegue ver que a gente está ajudando, está conseguindo a produzir vida, né? A vida ela é produzida desde o nascimento e ela pode ser produzida a todo instante. Reconstruída, recuperada, reconstruída, e a gente vai com essa linha de pensamento e de trabalho, a gente se sente, sim, com certeza, né, reconfortado em até dizer, nossa, a gente está se dedicando e as coisas estão acontecendo, né? Então, com todos esses pares envolvidos, a gente vamos dizer, é sustentado pelo Estado, porém, a gente tem a preocupação de que aquilo que o Estado aposta em nós estamos entregando. Sim, então, o Estado patrocina, né, em última instância, mas quem faz funcionar é vocês. Vamos dizer, quem coordena o time, quem monta a equipe, quem desenvolve serviços, tecnologias novas, são vocês que têm essa ousadia e essa determinação. Tu me comentavas de alguns números, né? Nos dá uma ideia assim, desses números, Luiz Otávio, por favor. Então, pois é, os números, né, da ACD, eles estão bem impressionantes hoje, né, e nós temos, então, por exemplo, a gente já falou das deficiências, então, indo por uma a uma, né, dos equipamentos, né, me chama a atenção, eu mesmo como gestor, cada vez que eu olho para ele, eu digo, nossa, como tá indo bem, né, a gente consegue hoje dispensar em torno de 350 equipamentos por mês. Equipamentos não são baratos. Em média, sim. Em média. Então, olha só, são 105 cadeiras de rodas por mês. Por mês? Por mês. São 50 óculos e lentes especiais por mês. 5 cadeiras de roda por semana. Não, 105 por mês. 25 por semana, 5 por dia. Uau, que maravilha! 50 óculos, que nem eu falava, por mês, né? São 60 aparelhos auditivos por mês, né? E 130 próteses e órteses por mês. Olha só! Né? Então, é muito equipamento, né? Dando em torno aí de 350 equipamentos de toda essa gama aí que a gente falou, né? Com esses 4.000 pessoas aí que a gente atende aproximadamente por mês, né? Então, é um aporte significativo e tudo isso faz muita diferença na vida dessas pessoas. A qualidade de vida, dignidade para essas pessoas, né? Exatamente, e a gente sempre ali tentando, né, buscar a melhor qualidade possível dentro desses equipamentos, né? Vocês chegam a produzir cadeiras de rodas mais simples ou não? Não. Essa é uma linha que hoje se tornou industrial, né, produzida em série, né? O que a gente faz é que as cadeiras são personalizadas. Então o paciente é avaliado, a pessoa é avaliada, é medida. Conforme a estatura. Então ela é medida, né, e conforme as necessidades também, existe a pessoa que precisa que o apoio do pé erga, o outro não precisa, que tem que ter o apoio de cabeça, tem que ser um encosto alto, tem que ser reclinável a cadeira, né, aí para criança a cadeira tem que apoiar o tronco para que não... Então todas essas particularidades a gente, vamos dizer, é como se a gente desenhasse a cadeira a partir de um catálogo, manda para a fábrica e a fábrica produz e a cadeira vem com o nome da pessoa. Toda cadeira que chega na CD vem com o nome e CPF da pessoa, porque ela foi feita para aquela pessoa. Eles escolhem desde a cor da cadeira. Olha só. Então, cadeiras que elas são em alumínio, né? E então são mais leves, são resistentes, não precisa pintar, não enferrujam. Desmontáveis, sai roda, sai assento, sai encosto para carregar no porta-mala do carro. Aquelas são articuladas? Articuladas, né? Então elas são cadeiras já porque se prevê que a pessoa quer carregar no porta-mala do carro, tudo. Então ela se desmonta muito facilmente com cliques,
né, para ser... Prefeito, tem um ouvinte que ligou, Ariel? Tem Qual um é ouvinte que ligou. a pergunta do ouvinte, por favor? O ouvinte, o Celso, ligou, ele estava falando para mim na ligação que ele está com um problema de visão. Ele falou na ligação que ele está enxergando pouco. Ele tem a dúvida como que ele faz para ser atendido pela ACD, como que ele deve prosseguir aí para ter esse atendimento para esse problema de visão. Ele pode ir até a unidade de saúde mais próxima da sua residência, solicitar uma consulta com um médico oftalmologista. Após passar com o médico oftalmologista com a receita do óculos de grau e o diagnóstico, então, de baixa visão, ele leva essa receita ou esse encaminhamento até a Secretaria Municipal de Saúde. O que tu nos traz, né, Cláudia, a função da ACD não é necessariamente fazer o diagnóstico, é fazer um tratamento. Algumas situações até faz diagnóstico, mas outras situações precisa vir já com encaminhamento, quer dizer que está indicado uma intervenção que vocês prestam. Mas lá dentro, isso é um protocolo de porta de entrada. Porém, quando o paciente chega lá na CD, é feito tudo novamente. O médico responsável, o médico oftalmologista, nosso médico lá é especialista, inclusive especialista em baixa visão, né? Ele avalia o paciente de novo, tem um consultório oftalmológico completo dentro da CD, ele faz todos os exames de novo, ele faz toda a avaliação, confere, checa, porque daí ele consegue, sabendo que lá dentro da CD ele tem acesso a algumas possibilidades de lentes e tudo mais, ele já começa a prever, então, dentro da ACD, que o diagnóstico é este, e eu consigo tratar... Vamos ver de que forma eu consigo ajudar essa pessoa. Vamos ver de que forma eu consigo ajudar e ver se ali dentro da ACD tem o que a pessoa precisa. Se tem ali, né, tá dentro do nosso escopo, já recebe ali mesmo e começa o tratamento. Mas sempre com encaminhamento. Sempre com encaminhamento. Isso, tu tens uma outra informação importante que tu queres nos passar, Cláudia? Por favor, Isso. aí. Na verdade, eu não posso deixar para trás, né, que a CD também tem mais uma habilitação, que é um centro macro-regional de referência em autismo. O governo aqui do estado do Rio Grande do Sul, então, habilitou 30 centros regionais e 7 centros macro-regionais. E nós fomos habilitados, então, como macro, né? O objetivo, então, é fazer o matriciamento da rede de saúde, educação e assistência social, né? Realizar o suporte técnico para os municípios da nossa referência, para aqueles casos de difícil manejo, orientar e fazer formações para os professores nas escolas, né, quanto ao manejo, professores e monitores, né, quanto ao manejo das crianças com autismo. A nossa equipe também auxilia no plano terapêutico singular de alguns pacientes em específicos que os centros regionais solicitam o suporte, né? E também tem toda a parte do serviço social, onde eles fazem a CIPTEA, né? E também orientam sobre todos os direitos das crianças com autismo. Então, crianças e adultos, né? Sim, tu estás nos falando assim que vocês prestam toda essa assessoria, consultoria, mas também prestam atendimentos aos pacientes do espectro autista, ou é mais essa consultoria, assim? Como centro macro-regional de referência em autismo, seria essa parte do matriciamento, das formações, orientações. Tá. As 3 políticas, suporte, né? Isso, saúde, assistência e educação. No centro especializado em reabilitação intelectual, nós realizamos o atendimento dos pacientes com autismo. Que no caso aqui em Passo Fundo é a PAI. É a PAI. Eles fazem o atendimento, então, o atendimento individualizado. E porque o governo criou um programa, né? Foi uma iniciativa do governo do estado, baseado na grande quantidade de pessoas, né, com espectro autista, e o autismo vinha ser caminhando, né, de uma maneira que a pessoa, a mãe, o pai, chega e diz, nossa, meu filho acho que tem autismo ou tem autismo, mas para onde eu vou? Onde eu não posso pagar, por exemplo? E os municípios pequenos muitas vezes não contam com fisioterapeuta, com fonoaudiólogo, com psicólogo, com treinamento, aplicadores, método ABA, tudo isso que exige, né? Exatamente. Então por falta dessa, né, então o governo criou um programa. Ele tem esse esqueleto, né?
que funciona. Nós somos, vamos dizer assim, somos os 7 centros estão no topo do guarda-chuva, e no sentido de que nós ajudamos a pensar, essa equipe então, ajuda suporte. a criar suportes, exatamente, né, para os municípios, e criar estratégias, né, tanto nas 3 áreas que a Cláudia mencionou. Aí depois vem os centros de atendimento, e daí agora tem mais Na verdade, nós somos o centro macro-regional, depois vem os centros regionais, então, que aqui em Passo Fundo tem o macro na CD e tem o regional, que é na PAI, e aí depois, como foi realizado o mapeamento, visto as demandas, o governo também achou necessário criar centros de atendimentos. Então, existe um centro de atendimento ao autismo que funciona na PAI também. Então, isso que acontece? O professor, às vezes, ele não tinha quem recorrer se ele tinha dúvida, né? Eu tô com uma criança autista aqui na minha escola, mas aonde eu recorro, quem que me ajuda a criar uma estratégia de trabalho? Então, essa política, ela vem para isso, né? Então, já está trabalhando, já fazem 2 anos de trabalho, né? E já vem acontecendo resultados, né? E é um trabalho intenso, porque tem envolvido muitos profissionais de todas essas regiões que a gente atua. Perfeito. Tem mais ouvinte aí, Ariel? Tem um questionamento do ouvinte Emerson Oliveira, participando com a gente. Ele enviou aqui no nosso WhatsApp. Gostaria de saber se os pedidos de apoio médico realizados por pessoas idosas está aumentando, à vista que está aumentando muito a quantidade de pessoas idosas devido à evolução da saúde, dentre outras. Mas eu acho que isso não é cuidado de pessoa idosa, mas aí ele não refere se a pessoa somente idosa, a pessoa está com, né, que não pode ficar sozinha, a função da ACD é as pessoas que têm deficiência ou patologia. Isso, ou até um idoso com Parkinson, às vezes necessita de uma cadeira de rodas, necessita de um processo de reabilitação, ele também pode algo ser mais inserido específico. Isso, no serviço, de um colchão piramidal, permanece muito tempo deitado, né? Uma cadeira de banho. Porque existe uma coisa interessante, né? A pergunta do Emerson, né? Ela conflui bem com uma questão que a deficiência pelo SUS, ela pode ser considerada temporária também, não permanente, né? Sim, se tu tá num processo de recuperação. Você Sim. está com uma deficiência temporária, né? Então, às vezes, com o aumento da expectativa média de vida da população, né, também acontece, que nem a Cláudia falou, às vezes que você acaba chegando a patologias que é pelo envelhecimento do corpo, né, ou ter ficado mais tempo exposto, né, a algumas questões. Então, a ACD, quando a pessoa tem algum problema que ele pode ter suporte na ACD em ganhar um equipamento, né? Porque nem ela falou, até um colchão, ou ela precisa de meios de auxílio, ou até um olhar da equipe, ela vai até a ACD, ela tem direito de ir até a ACD, né? Mas não como uma política específica para idoso, por exemplo, e sim porque ela está com uma incapacidade física naquele momento da vida. Eu acho que a pergunta do Emerson me dá a impressão que se relaciona, o idoso que precisa de cuidadores ou que precisa de um suporte de um residencial, geriátrico, alguma coisa, aí é um outro departamento, né? Isso aí não compete a nenhuma política pública que a ACD é credenciada. E todos esses serviços estão concentrados ali na Santa Marta? Todos concentrados na Santa Marta. Mas tá... Tem um fluxo de ambulância de transporte bem grande ali naquela região. Tem a avenida principal ali, a Avenida Catapã, né? João Catapã. Mas enfim, não é um lugar que eu passe com frequência, mas para me localizar, assim, é paralela a Catapã, é perpendicular? Não, indo na Catapã, em direção, passando o trevo ali, sim, passa o trevo, Catapã, vai em direção à subestação. Isso. E aí, exatamente ali, quando chega na subestação, na frente da subestação tem a Socreb, dobra à direita de novo, então a ACD está atrás da Socreb. Me localizei. Eu sei onde é que é a Socreb, ali atrás da Socreb. Exatamente ali. É um terreno bem grande, nós temos lá também, inclusive, nós temos um pavilhão para
tratamento é onde a gente utiliza, temos até ecoterapia, né? A gente tem a parte indoor, Ali mesmo? ali mesmo, a parte fechada e a parte aberta. Temos os animais, né? E os especialistas, né? Então hoje a CD, ela tem a ecoterapia como um processo, né, que foi implantado pelos excelentes resultados que a gente sabe da ecoterapia. Então ela faz parte dos nossos protocolos de tratamento. Olha só quanta coisa. Até isso vocês têm? Até isso. Até isso. Eu até gostaria de deixar aqui, então, um recado, né? Que para quem ficou com alguma dúvida com relação aos encaminhamentos, que tem diversas áreas de encaminhamento e é um Sim. pouquinho complexo, né? Se quiser entrar em contato conosco, a gente orienta e organiza, né? Não deixem de buscar esse atendimento e essa informação, caso necessitem. E o contato é telefone? Qual é a forma mais fácil de falar com a CD, Cláudia? Pode ser através do telefone. É 3314 4517. 3314 4517. Aquele trevo lá, judia de vocês para chegar e sair, né? Aquele trevo lá tá bem complicado, né? E tem uma expectativa, né, que os trevos venham a ser trabalhados e pelo o volume de tráfego que nós, a CD, dispensa ali naquela região, né? Ficou muito complicado agora, né? E tem o trevo da Roselândia, porque são trevos assim, o trevo tem que ter uma rótula no meio para facilitar transitar, porque senão tu tens que cruzar 2 faixas ao mesmo tempo, é quase impossível. Já me aconteceu tempos atrás, eu tinha uma filha mais nova que fazia balé, fazia patinação e a escola ficava perto da Roselândia. Eu acho que ficar mais de 20 minutos parado à tardinha para cruzar aquele trevo, mas que é um absurdo. Então, por exemplo, tu saindo da Avenida Brasil até antes da faixa ali do trevo, você tem uma ciclovia. Chegou ali, acabou a acessibilidade, né? Porque nós temos muitos e muitos cadeirantes que eles vão com suas cadeiras, né? Ou algum outro Imagina tipo um cadeirante atravessar aquele trevo. E se você parar ali, colocar uma câmera ali, você vai ver vários atravessando, né, todos os dias aquele trevo na maior dificuldade, né? Correndo risco. Correndo risco, né? Porque muitos hoje, através de todo esse trabalho da CD, tem sua cadeira motorizada, vão lá para terapia, vão independentemente, mas lutando, né? Numa luta que é a acessibilidade, né? Tem um espectro enorme para se falar, né? Pessoal, assim, é emocionante conversar com vocês para ver, assim, o que essa luta inicial que tu nos contava, né, Luiz Otávio, que começou na UPF, começou com esse grupo de cadeirantes, o formato que tomou e o tamanho da instituição e o quanto essa instituição vem prestando serviço para toda uma região. Então, certamente a CD que vocês construíram e dirigem hoje é um dos motivos de orgulho da nossa cidade, né? Com certeza, né? O terreno que a gente está é quase 1 hectare, né? Ele é do município de Passo Fundo, tem uma concessão por 30 anos, né? Então a gente fica muito feliz em ter conseguido ter essa área, para que a gente possa ali trabalhar, exercer essa atividade toda. O serviço, ele tem a população de Passo Fundo é a que está mais próxima do serviço, mais fácil né? acesso. E mais fácil acesso, né? E tenho certeza que, né, toda essa população que precisa do serviço da CD, esses passofundenses todos, eles têm uma felicidade muito grande de saber que tem esse centro aqui, próximo da vida deles, né? E como a Cláudia nos dizia, 180 vagas por mês, quer dizer, pode até demorar um pouquinho, mas em algum momento vão ser atendidos. Chegamos no final do nosso horário, vamos dizer, assunto tem muito, porque a cada pouco você puxava um coelho da cartola, é ecoterapia, é fábrica de prótese e órtese, não sei o que, né, o centro de autismo, barbaridade, a gente vai longe. Pessoal, muitíssimo obrigado pela disponibilidade de estarem conosco nessa noite aqui e, sinceramente, parabéns pelo belíssimo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, hein? A ACD, acho que faz diferença na vida de muita gente e é certamente, assim, faz diferença para a humanidade esse tipo de trabalho, né?
Muito obrigado, Cláudia. Até uma próxima oportunidade. Quem sabe quando a CD desenvolver um serviço novo, um protocolo de atendimento novo como esse de tratamento para escaras, a gente volte a conversar, Luiz Otávio. Perfeito, né? Então, rapidinho, né? A gente que agradece a oportunidade de estar aqui divulgando, né, o trabalho da CD. E eu gostaria, então, de dizer que tudo isso também é possível em virtude da equipe maravilhosa que a gente tem atuando lá, em todas as funções, desde a recepção, oficina, equipe, limpeza, enfim, nem posso citar todos aqui porque são muitos, administrativo, né? Uma mas grande todos família. desempenhando o seu trabalho da melhor forma possível sempre. Que legal. Aproveitar, é isso aí mesmo, né? Então, os nossos 73 colaboradores, agradecer aqui publicamente, né, o esforço individual de cada um no seu na sua jornada de trabalho dentro da CD, né? Perfeito, pessoal. Semana que vem estamos de volta. Emoção, afeto, comportamento. Aí o Tibola, aí acaba as férias do Tibola. Eu vou estar incomodando o Tibola aqui de volta, Ariel. Tá? Obrigado pela tua parceria, pela ajuda. E semana que vem estamos de volta. Uma ótima noite a todos.